O que acontece quando sua vida parece isolada de todas as outras? Quando parece que faça o que fizer, não importa o quanto você tente ou bem intencionado seja o seu coração, você parece ser muito diferente, inadequado e às vezes até indesejado. Esta mensagem é a palavra de Deus para você. Há uma grande razão pela qual Deus está permitindo que você passe pelo isolamento do resto do mundo. Você precisa entender a beleza de ser separado por Deus. Ultimamente tenho olhado muito para o Antigo Testamento e quanto mais estudava, mais entendia porque o Novo Testamento não é completo sem o Antigo. O Antigo Testamento nos aponta para o Novo e o Novo Testamento cumpre tudo o que o Antigo revelou de forma prática. Pude ver que quando Deus restaurou e curou o seu povo, ele sempre fez referência ao fato de que eles podem ter passado por um isolamento antes. Isaías capítulo 60, versículo 15 é um bom exemplo. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. É claro que neste caso em Isaías o povo de Deus tinha sido isolado por causa da sua desobediência a Deus. Mas agora o seu isolamento estava mudando porque Deus os estava restaurando. Contudo, podemos ver que de alguma forma, mesmo isolado, Deus ainda zela pelo seu povo. Isso deve nos dar uma ideia de que, embora não encorajamos os cristãos a se isolarem, por isso pode ser perigoso para sua fé e sobrevivência, existe a possibilidade de que o próprio Deus possa escolher separar você de tudo ao seu redor para te aperfeiçoar em áreas que você nunca imaginou. Agora existem diferentes tipos de separação. Há uma separação que é feita por você mesmo, sob a influência de seus desejos pessoais e interesses carnais, que não tem nada a ver com Deus ou com sua vontade. Provérbios capítulo 18, versículo 1 nos dá uma ideia sobre isso. Diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há uma grande diferença entre quando você se isola e quando Deus isola você. Veja, quando o diabo quer destruir um cristão, ele primeiro o convence a se separar dos outros cristãos. A pessoa deixará de frequentar as reuniões da igreja e começará a evitar o contato com outros cristãos. E mesmo quando conhecem outros cristãos, evitam revelar qualquer coisa. Eles não querem que ninguém faça parte de suas vidas. Pode haver muitas desculpas para fazer isso superficialmente, mas a verdade é que eles estão sob um ataque que os está fazendo desejar a vida fora do círculo de fé. Por isso a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E Hebreus capítulo 10, versículo 25 acrescenta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora, isto não tem a ver apenas com a comunhão da igreja física, mas também com o sentido geral de compromisso com o reino de Deus nos relacionamentos, no serviço e na devoção. Tudo o que não aproxima você de Deus busca destruir sua vida, seja uma ofensa, uma mágoa, um emprego, fama, uma porta aberta, um relacionamento ou qualquer outra coisa. Porém, quando Deus te separa e parece que você está sozinho por causa do que Ele está fazendo em sua vida, então você terá uma aventura maravilhosa onde sua vida sairá do outro lado de maneira mais vitoriosa. Veja, ao ler o Antigo e o Novo Testamento, aprendi que alguns dos maiores exemplos de homens e mulheres poderosamente usados em suas gerações foram frequentemente separados por Deus para si mesmo, antes de serem revelados ao povo para abençoá-los. Uma razão pela qual ser separado e isolado por Deus é algo que você deve desejar é porque isso te ajudará a ver o mundo de uma perspectiva diferente.
Há coisas que você talvez nunca veja ou entenda quando estiver acompanhando a multidão. Enquanto permanecer no meio do caos da multidão, você estará limitado apenas ao que a multidão vê e sente. Mas quando você estiver longe dela, poderá ver o que as pessoas não estão vendo e sentirá o que elas não podem sentir. Por exemplo, para que Deus fizesse de Abraão uma bênção para o mundo até hoje, ele teve que separá-lo de tudo o que Abraão conhecia. Seu lar, amigos de infância, tradição e até mesmo relacionamentos familiares. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era de uma terra de adoradores de ídolos, mas Deus não apenas iria libertá-lo daquela vida, mas também lhe daria uma vida totalmente nova. E para que isso acontecesse, Deus o tirou do ambiente que ele estava acostumado. Às vezes pode parecer que sua vida não está progredindo. Você verifica seu relacionamento com Deus e tudo parece bem. Você estuda sua Bíblia, ora e anda em obediência com o melhor de seu conhecimento, mas ainda parece que você não está se adaptando como gostaria. Esta é uma confirmação de Deus para você hoje. Deus ainda está com você. Ele não te abandonou. Ele não saiu de licença. Você está passando por um processo de fortalecimento. Como o ouro passando pelo fogo do refinador, você está a caminho de uma beleza maior do que jamais conheceu. Compreender o grande motivo de Deus para isolar você irá te ajudar a abraçar isso com confiança nele, sem reclamar. Abraão não foi a única pessoa que Deus separou de sua família. E Jacó, que na época parecia estar fugindo de seu irmão Esaú, mas na verdade estava contrariando o plano de Deus para sua vida. E quanto a Moisés, que parecia ter se perdido e sido exilado de sua estimada posição de honra no Egito, como alguém poderia passar de príncipe supremo a pastor comum? No entanto, ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Os anos que passou como pastor foram Deus o ensinando a se tornar um pastor fiel para o seu povo. E quanto a Davi, Elias, até mesmo ao próprio Senhor Jesus ou o grande apóstolo Paulo, cada uma dessas pessoas são exemplos perfeitos que a Bíblia nos dá para que possamos ver e compreender a beleza de estar separados para Deus. Veja, estar separado para Deus pode parecer um caminho solitário e pode impor muitas restrições a você, provavelmente afetando sua vida social e suas oportunidades de relacionamento. Contudo, seu objetivo é servir a algo mais profundo do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Por exemplo, quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos aos quais confiaria o ministério do reino, eis o que ele fez em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Por favor, observe a progressão. Primeiro, o próprio Jesus subiu à encosta de uma montanha. Ele saiu da norma e subiu mais alto. Então ele chamou aqueles que ele quis, e esses vieram até ele. Entenda isso enquanto ponderamos essas palavras por um momento. Quando Deus te chama para longe da multidão, Ele não faz isso para te envergonhar, te machucar ou te destruir. Sim, pode doer subir a encosta da montanha. Pode ser um caminho difícil manter os padrões do seu chamado em sua vida. Pode custar muito. Mas quando você olhar para o final, verá e compreenderá que os planos dele eram para o bem e que era melhor que as coisas ficassem para trás. Você pode ver que Jesus não estava chamando os discípulos para desperdiçar seu tempo, mas para torná-los algo especial como apóstolos, líderes e homens de autoridade. Mas espere um pouco. Estes eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, mentirosos e trapaceiros. No entanto, ele os separou para torná-los algo melhor do que eram. Não é incrível? Mas tudo isso só poderia acontecer na encosta da montanha e não entre a multidão.
Se não tivessem aceitado ir até ele, teriam permanecido os mesmos. O terreno pode ser confortável, meu amigo e minha amiga, mas você nunca conhecerá e experimentará a beleza do topo da montanha enquanto permanecer ao pé da colina. Esses 12 homens comuns receberam poder para expulsar demônios e tiveram autoridade sobre demônios e espíritos malignos. Pedro cresceria para que a sua sombra curasse os enfermos e uma breve palavra convertesse milhares de almas em um só evento. Esses não são resultados que a inteligência humana possa produzir. São simplesmente a beleza de serem separados e aperfeiçoados pelo Deus que é capaz de criar algo do nada. E hoje Ele está enviando a você estas palavras. Abrace a vida isolada. Você não é como todo mundo. Você tem um destino, um chamado e uma vida diferente, mais projetada para a glória de Deus. Pode não ser a vida mais confortável, mas se Deus estiver envolvido, ela se tornará mais bela. Comprometa-se e suporte qualquer processo pelo qual Ele possa estar conduzindo você. Os hábitos serão quebrados, os medos desaparecerão e o seu verdadeiro tesouro interior se manifestará. Por quê? Porque Deus isolou você para purificar e fazer algo lindo em sua vida. Deixe Deus lutar suas batalhas porque Ele sempre vence. Não há campeão melhor para representá-lo do que aquele que nunca perdeu uma disputa. Ouça, suas lutas e suas batalhas são válidas. Elas são reais e Deus sabe que são demais para você. Muitas vezes sentimos que Deus não está ciente de nossas lutas ou não quer ter nada a ver conosco. A verdade é que ela se importa, mas nem sempre damos a Ele a chance de assumir essas batalhas. Se você está ouvindo minha voz agora, te encorajo a entregar essa luta em sua vida ao Senhor. Deixe que Ele lute suas batalhas e você encontrará descanso em sua obra. Você não pode vencer essa luta sozinho. Você precisa da ajuda de Deus. Caso contrário, você acabará perdendo as batalhas repetidas vezes. Aqui está a história de um homem chamado Lawrence Mendonça e como Deus lutou em sua batalha em uma época desafiadora de sua vida. Por causa do poder da oração fervorosa, ele conseguiu escapar de uma sentença de prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima. Isso aconteceu quando ele permitiu que Deus tomasse conta de sua vida depois de tantos anos resistindo à sua vontade. Lawrence Mendonça nasceu no Bronx, na cidade de Nova York. Foi criado em uma casa de pais solteiros e era o mais novo de 2 irmãos. Ele conheceu bem a dor emocional aos 5 anos de idade, quando seu pai morreu em um acidente de carro e ele teve que viver com medo de perder sua mãe também. Lawrence e seu irmão foram enviados para uma escola religiosa durante a maior parte de seus anos elementares. A mãe deles os levava à igreja todos os domingos e Lawrence acabou entrando para a igreja e se tornou coroinha por vários anos. Ele sentia paz sempre que servia como coroinha na igreja. Isso sempre foi uma fuga de todo o caos ao seu redor. À medida que Lawrence crescia na vida, ele se deparou com várias experiências doces e amargas. Sua vida parecia ir bem por um tempo, mas depois começou a cair em situações cada vez piores. Depois de passar por uma série de relacionamentos ruins e abandonar a faculdade, ele começou a lidar com a depressão. Ele logo perdeu seu propósito na vida. Toda a sua autoestima foi perdida. Ele se considerava um ninguém e um fracasso rumo a uma encruzilhada, sem saber que direção escolher. Aos 24 anos, Lawrence começou a fumar maconha. Em poucos dias, ele foi mais fundo usando drogas mais pesadas, especificamente cocaína, heroína, pílulas e bebidas alcoólicas. Ele não gostava da vida que levava. Ele também sentiu que o mundo havia quebrado sua promessa de amá-lo. Veja bem, ele cresceu com a ideia de que o mundo o amava e que ele teria sucesso com a força desse amor. Ele estava lutando para encontrar a paz porque começou a buscar esse amor onde não havia nenhum para encontrar. Somente Deus pode lhe dar amor e paz incondicionais, querido filho de Deus. Ninguém mais pode. Um dia, Lawrence decidiu acabar com sua vida porque se sentia miserável. Ele estava preso em uma névoa de drogas. Quando ele chegou à ponte que liga o Bronx a Manhattan, ele subiu até o topo. Ao subir nas vigas que ficavam cerca de 300 pés acima dos trilhos do trem e do rio Hudson abaixo, ele disse a Deus que estava cansado e pronto para voltar para casa. Em poucos minutos, ele foi cercado por helicópteros, bombeiros, policiais e uma equipe de filmagem. Quando ele estava prestes a pular, um membro da equipe de resgate disse: "Ei, Deus ama você!" e citou o Salmo 23.
Pouco depois disso, Lawrence ouviu sua mãe gritando com ele: "Eu te amo, filho, por favor, não pule!" Isso o deteve e ele desceu. Lawrence foi levado ao hospital psiquiátrico para um check-up, mas conseguiu se livrar da detenção lá. Embora ele tenha sido resgatado pela primeira vez, seu uso de drogas e comportamento suicida continuaram por mais algumas semanas. Depressão, tormento mental e emocional e seus modos rebeldes autodestrutivos o estavam levando a uma passagem sem volta para o inferno. Um dia ele tomou uma overdose de drogas propositalmente para acabar com sua vida e acabou por ser revivido com o uso de um respirador e uma lavagem estomacal. Naquele ano, ele pulou de um prédio de 7 andares durante uma farra de drogas e teve a fivela do cinto presa em parte de uma escada de incêndio, evitando sua morte e permitindo que ele fosse puxado para um local seguro. Esse episódio o levou de volta para outra viagem ao hospital e ele foi tratado com choque elétrico e remédios. Quase parecia que Deus estava sempre em seu caminho, resgatando-o de si mesmo, mas ele simplesmente não conseguia se libertar, nem sabia como deixar Deus entrar. Mesmo depois de experimentar o poder salvador de Deus, no qual ele abandonou seus pecados e aceitou a Cristo, ele só conseguiu ficar limpo por 6 meses. Ele não utilizou as armas adequadas para lutar contra os dispositivos do inimigo. Ele se recusou a usar as armas de Deus para lutar em suas batalhas espirituais e se envolveu novamente. Sem uma vida de oração, comunhão cristã ou a palavra de Deus como partes cruciais de sua vida, suas lutas continuaram como se nunca tivessem acabado. Lembre-se que a Bíblia já nos disse que estamos em guerra neste mundo e nossa vitória está no uso eficaz das armas que Deus nos deu enquanto estivermos na terra. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18 diz: "Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos." Em sua luta com essas coisas, Lawrence cumpriu 3 penas de prisão consecutivas. A princípio, ele foi enviado para prisões de segurança mínima, onde violou todas as condições da liberdade condicional e foi enviado de volta para cumprir a pena. Mais tarde, ele seria condenado por roubo de veículo e 7 outros crimes e, como infrator persistente, enfrentaria no mínimo a prisão perpétua. Quando ele tentou escapar da prisão de segurança máxima, mais 7 anos foram adicionados à sua sentença. Finalmente, em uma cela para casos de alto perfil, Lawrence se ajoelhou e clamou ao Senhor em oração. Ele orou como nunca antes e pediu a Jesus Cristo para assumir o controle de sua vida mais uma vez. Ele pediu ao Senhor para assumir o controle de sua situação atual. Ele estava entregando suas batalhas e suas lutas nas mãos de Deus e orou pedindo forças para continuar apesar da sentença de prisão perpétua que enfrentava. Ele pediu a Deus que o perdoasse por todos os seus pecados e por tentar viver a vida sozinho. Cerca de 10 meses depois daquele momento, Lawrence experimentou a intervenção de Deus. Ele foi libertado por Deus de uma sentença de prisão perpétua. Ele começou a frequentar regularmente um estudo bíblico com outros crentes na igreja, estudando a palavra de Deus diariamente por horas e fortalecendo seu relacionamento espiritual com o Senhor por meio da oração. Ele completou seu grau de associação e educação religiosa que Deus usou para manifestar sua palavra em sua vida. Na hora de prestar seu testemunho, Lawrence pôde dizer com ousadia estas palavras: "Agora que me esforço diariamente para permitir que Jesus Cristo controle totalmente minha vida, apenas descanso em sua paz. Eu tenho o poder do Espírito Santo agora e não me apoio em mim mesmo. Faço parte da Irmandade dos Desavergonhados. Ultrapassei o obstáculo do medo, da dúvida e da baixa autoestima. Eu sei que estou crucificado com Cristo. No entanto, vivo não eu, mas Cristo em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Agora sei pela palavra de Deus que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu agora me esforço para viver pela fé na palavra de Deus. O desejo do seu coração é ser constantemente forte no Senhor e na força do seu poder e não no meu. O Estado me deu minha roupa verde temporária com o número 99A4250 escrito nela. Hoje ando com as novas vestes de Cristo, que são as vestes eternas, para travar a batalha espiritual. Pela fé visto as vestes sagradas da justiça, que me foram dadas quando entreguei toda a minha vida a Jesus Cristo. Que testemunho incrível! Isso mostra que não importa o quão longe você tenha ido, Deus pode salvá-lo se você permitir que ele assuma a luta. Qualquer pessoa verdadeira dirá a você que entende o testemunho desse querido irmão, porque todos nós somos produtos da libertação de Deus. Em algum momento de nossas vidas também enfrentamos nossas próprias lutas, mas quando entregamos as rédeas a Cristo, encontramos descanso. O segredo é este: as coisas podem não mudar da noite para o dia, mas essa não é a questão principal aqui. Não é mais sua luta, não é mais da sua conta ou preocupação. Agora você descansa em sua paz, com fé de que seu passado se foi e você tem uma vida nova e melhor em Cristo. Enquanto você não encontra descanso na luta, você é mantido como um escravo. Mas no momento em que Cristo assume o controle, você descansa em sua paz, confiando em sua força. Deixe a história de Lawrence inspirá-lo a se comprometer a construir seu arsenal espiritual com as armas de Deus, oração, estudo da palavra, comunhão com os outros cristãos e aprender a andar em obediência ao Espírito Santo. É hora de você andar livre. Amanhã não. Faça isso agora. Clame ao Senhor hoje e peça a Ele que venha assumir o controle de sua batalha. Ele nunca perde. Quem são os escolhidos de Deus? O que significa quando dizemos que você é um escolhido de Deus? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta passagem nos diz quem são os escolhidos de Deus de uma forma muito simples. São aqueles que responderam ao seu chamado para sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que receberam a sua misericórdia e se tornaram seu povo. Todas essas coisas não são coisas feitas na carne, mas será que elas se originam em seu corpo ou nas suas emoções? Não. Há sinais? Sim. No entanto, tudo isso é um produto da fé que aproveita da graça salvadora de Deus para transformar você. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é para todos, mas apenas aqueles que responderam a esse chamado saem das trevas para a luz. Saem da ira do pecado para receber a misericórdia e saem da multidão para servir o propósito especial de Deus para as suas vidas. Estes são chamados os escolhidos de Deus. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Mestre, se rendendo aos seus princípios e à sua palavra como autoridade máxima em sua vida? Ao fazer isso, você pode não ver uma mudança física que prove que algo aconteceu ou que você foi transferido do domínio de Satanás para a família de Deus. Contudo, através da fé, Deus incluiu você espiritualmente e você se tornou o seu escolhido. Deus também pode escolher você dentre o seu povo para servir a um propósito especial neste mundo. Como tal, você se torna o escolhido de Deus para esse propósito. Por exemplo, Deus falou sobre Jesus em Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Cada um de nós, como filhos de Deus, foi escolhido no mundo, mas além disso, Deus ainda pode escolher você e eu para obras especiais de serviço para a sua glória. Ao longo dos tempos, Deus sempre escolheu homens e mulheres para servirem aos seus propósitos nas suas gerações. Abraão e Sara foram escolhidos para serem os fundadores de um novo povo santificado a Deus num mundo corrupto. José foi escolhido para ser o salvador de sua família e de inúmeras vidas.
Moisés foi escolhido para liderar os israelitas para fora do Egito. Arão foi escolhido para se tornar pai dos sacerdotes de geração em geração. Josué foi escolhido para liderar os israelitas na terra prometida. Davi foi escolhido para governar a nação de Israel segundo o coração de Deus. João Batista foi escolhido para introduzir o Messias, Jesus. Quando você for escolhido fora do mundo do pecado ou dentre o povo de Deus na luz, certas coisas começarão a acontecer em você. Essas coisas serão sinais de que você não é mais quem era e que agora você é o escolhido de Deus. O primeiro sinal de que você foi escolhido por Deus é que você estará separado para Ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse versículo não estava sendo escrito para incrédulos. Pelo contrário, foi escrito para os cristãos, aqueles salvos pela fé em Jesus. Contudo, a palavra estava mostrando que eles teriam que viver uma vida separada e dedicada somente a Deus. O que significa estar separado para Deus? Significa estar entregue a Ele. Significa dar a Deus o controle de sua vida. Quando você for escolhido por Deus, você começará a perceber que se sente mais atraído a honrar a Deus com quem você é e com o que faz do que costumava ser. Você sentirá que tudo que Deus te dá não é seu, mas dele, e deve ser usado somente para seus propósitos. Você se considerará um vaso de Deus e não desejará nada que dê espaço ao pecado ou desonre a Deus em seu corpo. Isso também se aplica aos escolhidos para cumprir uma tarefa divina. Você não vai mais se encaixar como antes. Em vez disso, você se sentirá diferente e atraído mais pela direção do chamado de Deus do que pela multidão. Por exemplo, Moisés provavelmente não sabia que Deus o havia escolhido para libertar os israelitas, mas ele sentiu dentro de si um impulso para fazer algo para ajudá-los. É claro que ele matou um egípcio, o que o levou ao exílio do Egito, dando a Deus a oportunidade de prepará-lo durante os próximos anos. Da mesma forma, um sinal de que você é o escolhido de Deus é que você não se encaixa mais e sente desejo de seguir apenas a vontade de Deus para a sua vida. Isso significa que você não se sente mais confortável praticando seu antigo modo de vida, pecaminoso ou não. Mesmo se você cair novamente, você será rápido em assumir sua posição e se afastar de tudo que te fez cair. Colocar Deus acima de tudo em sua vida é um sinal de que você foi escolhido. O segundo sinal de que você é o escolhido de Deus é que o Espírito Santo te guiará e agirá através de você. Veja, quando Deus te escolhe, Ele coloca o Espírito Santo sobre a sua vida. Por exemplo, o que fez você nascer de novo foi o Espírito de Deus que entrou em seu próprio espírito humano, trazendo consigo a vida do próprio Deus. A partir daquele dia, você se tornou filho de Deus pelo mesmo Espírito. João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E em Romanos, capítulo 8, versículo 14, está acrescentado: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Espírito de Deus agindo em você, ou através de você, é um sinal de que você foi escolhido por Deus. À medida que cresce na fé através da obediência à palavra de Deus, você começará a se familiarizar com o Espírito Santo. Ele usará a palavra de Deus em seu espírito e suas convicções pessoais em seu coração para guiar sua vida. Isso é o que significa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai chamar a sua atenção quando for preciso. Ele fará milagres através da sua vida se você permitir. Qualquer pessoa que Deus escolhe, Ele unge com o Espírito Santo para a vida ou obra para a qual Ele escolheu. Então, se Deus te escolheu para uma tarefa específica, você deve esperar ver o Espírito Santo se manifestando na sua vida para essas áreas de maneira sobrenatural.
Você não precisa se preocupar em ser liderado ou capacitado. Se apenas obedecer, você verá Deus trabalhando através da sua vida à medida que avança. O terceiro sinal é que, ao ser escolhido por Deus, você se tornará alvo do diabo. Meu pastor sempre me dizia que se Satanás não te atacar, isso significa que você está andando na mesma direção que ele. Veja, a Bíblia nos diz que estamos em constante guerra com o diabo. Isso acontece porque precisamos manter a vitória de Cristo, e não porque ainda não temos a vitória. Isso é chamado de luta da fé. Você sabe, o diabo foi derrotado por Jesus. Contudo, ele agora tenta nos convencer de que não temos a vitória sobre ele e que não somos quem Deus diz que somos. É por isso que ele luta contra você com doenças, escassez e outras provações, mesmo quando a Bíblia diz que Jesus levou suas doenças e Deus provê todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Quando você está sob o domínio do diabo, ele não precisa te atacar porque você é escravo dele. No entanto, no momento em que você ficar do lado de Deus, e especialmente quando Deus te escolher para a obra especial para o qual ele está te chamando, o diabo irá te atacar com todas as forças. Quando você começar a ver desafios, principalmente contra um ato de desobediência a Deus, saiba que é porque você foi escolhido por Deus. O diabo tentou Jesus para que ele ficasse longe da cruz. Ele tentou impedir os israelitas de saírem do Egito e de irem para a terra prometida. Ele tentou corromper Pedro, mas Jesus orou por ele. Ele percebeu que Pedro tinha um grande destino e havia sido escolhido por Deus para grandes coisas. Pense em José, Davi, Moisés e muitos outros. Às vezes, o que você enfrenta pode não ser um desafio, mas uma onda constante de tentações e pesos que querem manter você escravo dos vícios, apegos, relacionamentos prejudiciais, favores ímpios e assim por diante. Essas coisas geralmente começam como presentes inofensivos, mas logo se revelam como iscas do diabo para impedir que você cumpra o que Deus quer que você faça. Este é um forte sinal de que você é um escolhido de Deus e está destinado a grandes coisas. Por último, mas não menos importante, é o quarto sinal de que você foi escolhido por Deus. Você receberá a ajuda dos anjos de Deus. A Bíblia fala de anjos em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E acrescenta no Salmo 91, versículos 11 ao 13. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. A ajuda dos anjos é herança do Filho de Deus e principalmente daquele escolhido por ele para a sua obra. Eu sempre disse às pessoas que nunca se pode subestimar um homem ou uma mulher que Deus escolheu. Deus pode intervir na vida dessa pessoa a qualquer momento. Ela pode parecer indefesa diante de uma situação, mas ela jamais ficará presa. Por ter sido escolhida por Deus, Deus sempre posicionará anjos para ajudar essa pessoa. Esses anjos podem vir na forma de pessoas posicionadas em nossos caminhos da vida. O trabalho deles é nos manter seguros e fornecer tudo o que precisamos para ser quem Deus deseja que sejamos. Se o inferno se levantar contra você, como uma pessoa escolhida por Deus, você não terá motivo para temer. A vitória está garantida. Pode não parecer assim, mas você acabará na vitória. Embora não sejamos chamados por Deus para buscar sinais, essas coisas são evidências de que não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, fomos escolhidos por Deus. E como Pedro escreveu, somos encorajados e inspirados a proclamar os louvores de Deus através das nossas vidas. O fracasso em nossas vidas geralmente é o resultado de tentarmos resolver as coisas sozinhos. Até aprendermos que a paz e a segurança só são garantidas quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar, continuaremos a passar de luta em luta e de decepção em decepção. Meu amigo e minha amiga, você já pensou nas intenções de Deus para a sua vida? O que um pai deseja para o seu filho? Todos os pais desejam ver os seus filhos crescerem e se tornarem personalidades excelentes,
ainda maiores do que eles próprios na sociedade. Todos os pais ficam orgulhosos a cada dia que veem seus filhos alcançando novos marcos e progredindo em seus diversos campos de atuação. Da mesma forma, Deus sente prazer quando seus filhos progridem e também prosperam. O Salmo 35, versículo 27 diz: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Em outra tradução da Bíblia diz assim: Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente, que eles digam sempre: como é grande o Senhor, ele está contente porque tudo vai bem com o seu filho. Deus se alegra com o seu bem-estar. Ele gosta de ajudar você. Talvez você esteja atormentado com perguntas como: se Deus me ajuda, então por que ele não me ajudou da última vez, mas em vez disso deixou as coisas acabarem em dor? Se Deus me ajuda, por que ainda estou enfrentando dificuldades? Se ele realmente ama ajudar seus filhos, então não sou filho dele, pois não vi ajuda alguma. Seja qual for a sua questão, é compreensível que as nossas mentes estejam sobrecarregadas de dúvidas, decepções e desespero por causa dos desafios da vida. O grande profeta Jeremias, que tinha um relacionamento próximo com Deus, também passou por momentos assim em sua vida, como está escrito em Jeremias capítulo 14, versículos 8 e 9. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como valente, que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Jeremias também lidou com o desespero e a lamentação por um tempo. Essas coisas o fizeram pensar muitas coisas sobre Deus, até que o Senhor falou com ele e disse para não pensar ou falar daquela maneira, mas sim crer, pensar e dizer o que era certo sobre sua fé em Deus. Veja Jeremias capítulo 15, versículos 17 ao 19. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: Se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser as coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. O profeta estava abrindo seu coração e derramando suas angústias e decepções diante de Deus. Porém, além de tudo que ele estava dizendo, o Senhor, que conhece todas as coisas e sabe o que realmente precisamos, falou com ele para afastar de si esses pensamentos e palavras inúteis. Você sabe por que Deus disse a Jeremias para se arrepender de tais coisas e confiar nele? Porque somos mais influenciados por tudo aquilo que abrimos nossa vida para receber. Se você se abrir para decepções, desespero, medo, vergonha ou raiva de Deus, tudo isso criará raízes e logo te colocarão contra Deus. Esse se colocar contra Deus não me refiro a uma renúncia direta da fé, mas a uma perda de confiança onde dependemos de tudo, exceto de Deus. É assim que caímos na autodependência. Muitas pessoas pararam de ir à igreja, pararam de orar sobre as coisas e simplesmente decidiram fazer tudo sozinhas. Agora, elas apenas praticam o cristianismo sozinhas, orando e lendo a Bíblia apenas como uma observância religiosa. Elas não oram e leem a Bíblia porque querem conhecer mais a Deus ou obedecer ao que sua palavra diz, mas só querem manter o contato porque ainda gostam das coisas de Deus. No entanto, se afastaram de uma vida de fé. Por quê? Porque essas pessoas sentem que Deus não é confiável, que Deus falhou quando elas mais precisavam dele, que Deus é muito lento ou que Deus interfere em seus planos. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, alertou sobre esse afastamento não apenas porque temos que estar sempre rodeados de pessoas que creem, mas por causa do que esse isolamento do nosso compromisso com a comunhão pode fazer conosco. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O apóstolo Paulo acrescentou ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19: Conserve a sua fé,
e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Sua fé tem que estar no lugar. Se o diabo conseguir te convencer e confiar em seu próprio entendimento, ele te levará para uma vida de lutas e arrependimentos para o resto da vida. As coisas podem não acontecer como você deseja. Verdade seja dita, é assim mesmo quando confiamos em outras coisas. A razão pela qual muitas vezes aceitamos outras coisas além das de Deus é porque sentimos que elas são em sua maioria tangíveis. Mas lembre-se disso, você é um filho da fé. Você não nasceu na família de Deus com coisas tangíveis que possam ser alteradas. Você não foi salvo por algo que pôde ver, tocar ou manusear fisicamente, mas pelo sangue eterno de Jesus e pela operação do Espírito de Deus. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida útil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. A Bíblia diz que o justo, o homem ou a mulher de Deus, viverá pela fé. Andamos pela fé e não pelo que vemos. O que essas palavras significam? Significam que, independentemente do que você passou, onde esteve e onde possa estar na vida agora, sua dependência deve permanecer em Deus e somente em sua ajuda. Certa vez ouvi alguém dizer que, devido às nossas limitações humanas, vemos apenas um fragmento do quadro mais amplo dos planos e da obra de Deus nas nossas vidas. Contudo, se pudermos confiar no Senhor para o panorama geral, independentemente da visão atual, então poderemos nos abrir para um mundo de possibilidades ilimitadas. Não tente viver sua vida sozinho. Você nunca entrará no plano ou propósito perfeito de Deus para a sua vida tentando resolver tudo por si só. É hora de deixar o Espírito de Deus te guiar. É hora de deixar o Espírito Santo te ajudar. Há uma razão pela qual ele é chamado de advogado, ajudador e consolador. O Espírito Santo não é uma versão inferior de Deus. Ele não é um subordinado. Ele não é menor em sua divindade. Ele é uma parte confirmada na Trindade, assim como o Pai e o Filho. Ele esteve presente no início e ainda estará presente no final. Ele é tudo o que precisamos para sermos completos no Senhor. Quando você recebe Jesus, seu Espírito, o Espírito Santo, passa a viver em seu coração. O Espírito Santo pega todo o poder transformador de Deus e o traduz em nós. É através do Espírito de Deus que vemos e experimentamos as possibilidades em Deus. Existem coisas na Terra que não são tão transformadoras por natureza. Talvez você não precise esperar em Deus para te guiar e fazer essas coisas. Chamamos algumas dessas coisas de bom senso. Algumas aprendemos na escola e outras em casa. Outras aprendemos observando os outros. Veja, temos um cérebro e uma mente funcional para essas coisas. São coisas como escovar os dentes e tomar banho, ou comer para saciar a fome, descansar após um dia frutífero de trabalho, ou plantar sementes para uma colheita. Deus dá a todos a capacidade natural de aprender e fazer essas coisas, mesmo sem ter um relacionamento com Ele. É por isso que temos gênios e profissionais que são muito bons em seu ofício e ganham a vida ensinando as pessoas a se destacarem nessas coisas naturais. Contudo, nenhum ser humano pode conhecer as coisas de Deus pela sua mente natural. Nenhum indivíduo pode compreender o fim desde o início com base na força de sua própria mente. Simplesmente não vai funcionar. É por isso que você tem gênios e celebridades ricas que são escravas de demônios, doenças, casamentos fracassados, frustrações e depressão. Existem médicos e conselheiros que passaram a vida educando e ajudando as pessoas a aprenderem a lidar com essas coisas, que também são vítimas dos mesmos sofrimentos. Estas não são coisas que a mente natural possa descobrir. Porém, quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar e nos ajudar, a vida ganha um novo olhar. Você verá luz nas trevas, esperança no desespero, força na fraqueza e paz na tempestade. Deus disse em Zacarias capítulo 4, versículos 6 ao 8. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos.
Ele vai trazer a pedra mais importante do templo, e o povo vai gritar: "Que beleza! Que beleza!" O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse: Zorobabel pôs o alicerce deste templo, e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. Você não vai superar as suas batalhas atuais com a força do seu próprio braço. Você não vai se libertar desse vício se não se voltar para Deus. Na verdade, você pode ficar ainda mais preso aos problemas se tentar resolver tudo sozinho. Mas quando você deixar o Espírito Santo te guiar e te ajudar, ele te pegará pela mão, nivelará as montanhas diante de você e te dará um testemunho do poder de Deus. Nestes últimos dias, onde há tanta frustração, medo, incerteza, mágoa e cansaço, essa é uma mensagem trazida para te sustentar. Encorajo você a reservar um momento para entregar a Deus essa questão urgente em sua vida. Peça ao Espírito Santo para te ajudar no caminho que ele julgar ser adequado. Substitua suas preocupações e frustrações pela paz de Deus. Apegue-se a ele e livre-se desses pensamentos prejudiciais. Encontre a sua paz no seu relacionamento com ele, sabendo que você é amado, e porque você é amado, se você permitir, Deus irá te guardar. Gênesis capítulo 41, versículo 14 diz: Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. A história de José, entre muitas coisas, é uma história de esperança na desesperança. É uma história de perda, traição, dor e restauração. A maneira como Deus pegou um garoto que perdeu tudo que tinha e o colocou na posição de governante de uma nação é simplesmente intrigante. Mas você sabia que José, mesmo sem qualquer fonte de encorajamento como você e eu temos hoje, foi capaz de resistir por tempo suficiente através da graça de Deus e da fé no que Deus havia dito a ele? Acredito que você está ouvindo minha voz hoje porque Deus quer que você saiba que sua situação atual não é o seu destino e logo você sairá dela. O salmista, escrevendo sobre José, disse no Salmo 105, versículos 17 ao 22: Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Quero que você preste atenção em como o salmista captura e reúne a experiência de José em uma bela história. Você acreditaria que José, sendo vendido como escravo, era Deus o enviando à frente de seu povo para que ele o salvasse do desastre vindouro da fome? É difícil acreditar que, apesar do seu amor por José e da fé de José demonstrada ao longo da sua vida, Deus permitiria que ele fosse ferido e acorrentado até que o tempo da promessa de Deus sobre a sua vida fosse cumprido. No entanto, o fato de você estar passando por situações ruins ou de se encontrar em uma situação difícil agora não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que você perdeu o seu caminho ou parou de se mover. Qualquer pessoa que leia a vida de José da perspectiva do raciocínio humano pode acreditar que a vida de José ficou suspensa enquanto ele estava na escravidão e na prisão. No entanto, isso não é verdade do ponto de vista do Espírito Santo. Veja, o destino de José foi acionado no momento em que seus irmãos o venderam como escravo. Cada experiência e encontro que José teve, para o bem ou para o mal, o aproximou cada vez mais de seu destino. Meu amigo e minha amiga, a garantia de um futuro glorioso não é algo que você precisa ganhar, porque você já tem isso em Jesus Cristo. Está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 27. O plano de Deus é fazer com que seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Cristo em você é a esperança e a garantia de que, independentemente do que esteja passando agora, você superará isso. Para José foi a aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Enquanto José foi fiel ao Deus daquela aliança, ele esteve constantemente sob a influência da ajuda de Deus em seu favor. E a Bíblia diz, no Salmo 105, versículos 20 a 22, que quando chegou a hora, o rei o enviou e o soltou, o governante dos povos o libertou.
Ele o tornou senhor de sua casa, governante de tudo o que possuía, para instruir seus príncipes como quisesse e ensinar sabedoria aos mais velhos. Quero dizer para você que está me ouvindo agora que a sua hora também está chegando. Por favor, creia no que estou dizendo. Isso não vai passar despercebido. Sua hora certamente chegará. Confie em Deus e espere por isso. Em um dia, a vida de José mudou completamente para melhor. Uma noite, ele era o prisioneiro, e na noite seguinte, ele era governador do Egito, abaixo apenas do faraó no comando. Que mudança de vida! Eu peço a você hoje, não desanime. Creia nesta palavra. Você vai sair dessas situações ruins em que se encontra. Crer significa aceitar ou considerar algo como verdadeiro, honesto ou real, com base em uma declaração, evidência, opinião ou suposição. Não estou pedindo que você creia porque sinto que é a melhor coisa a fazer. Não estou pedindo que você creia porque quero te motivar. Estou pedindo que você creia porque Deus diz isso, e Deus é perfeito. Deus é confiável, meu amigo e minha amiga. Ninguém é tão confiável quanto Ele. Deus também está interessado em você porque através da fé em Jesus você é um filho ou uma filha de Deus. Portanto, os seus interesses são os interesses dele. Suas preocupações são as preocupações dele. E suas vitórias sempre resultarão na glória de Deus. Porém, se você não consegue crer, nada poderá mudar a sua vida. Talvez você esteja em um tribunal agora e sinta que o caso não está indo do jeito que queria. Você pode ter orado e parece que nada está acontecendo. Não sei como, mas Deus nunca falha com aqueles que confiam nele. Ele tirará você dessa situação da melhor forma possível. Pode não ser do jeito que você espera, mas ele certamente fará isso. Me lembro de um testemunho dado por um jovem que se envolveu em problemas com a lei. Ele agrediu um policial, foi preso e levado ao tribunal. Nos Estados Unidos, a pena por agredir um policial pode variar de acordo com o estado e o grau da agressão. Dependendo da gravidade da lesão e da arma utilizada, a pena mínima é de 2 anos de prisão, mas a pena pode ser até de 25 anos ou mais. Este jovem, que também era um imigrante, sabia que este seria um problema sério. Ele não havia usado uma arma, mas bater em um policial era um problema muito sério, e ele percebeu quando seus familiares começaram a chorar sobre como seu mau comportamento finalmente o colocou em apuros. Na noite anterior à sua audiência, ele disse que se ajoelhou na sua cela e clamou a Deus. Ele pediu a intervenção de Deus e assumiu o compromisso de seguir Jesus todos os dias se Deus o tirasse daquela situação. Ele orou e orou, até ficar cansado. Depois ele foi dormir esperando por um milagre. Na manhã seguinte, ele foi levado ao tribunal e seu caso foi lido perante o juiz. O juiz convocou o policial agredido para comparecer ao banco das testemunhas e prestar depoimento. O tribunal ficou em silêncio. Quando o policial compareceu ao depoimento, foi questionado se essa era a pessoa que o agrediu. O policial olhou para o homem que estava com a cabeça baixa de vergonha e medo, e o policial disse que não era ele. O homem ficou tão surpreso que levantou a cabeça para ver se o policial sabia o que estava dizendo. O policial manteve o olhar fixo nele enquanto a pergunta se repetia, e ele disse a mesma coisa: "Eu sei quem me agrediu, e não foi ele." Tanto o representante do policial no tribunal quanto o homem e seus advogados ficaram surpresos com o rumo dos acontecimentos. O juiz se irritou e perguntou por que o caso foi apresentado a ele. Ele encerrou o caso ali mesmo e dispensou a todos, indo para o próximo caso. Este homem ainda estava surpreso. Ele não sabia o que dizer ou fazer. Seus familiares se reuniram ao seu redor orando por ele, o parabenizando e alertando para aprender com isso e nunca mais repetir esse comportamento. Embora ele sorrisse e agradecesse a todos pelas orações, ele não conseguia tirar da mente o que acabara de acontecer. Ele pegou uma saída diferente e foi direto para o elevador sozinho. Quando a porta estava se fechando, o policial que ele agrediu entrou e se juntou a ele no elevador. Com apenas os dois no elevador, o oficial olhou para ele. O homem ficou tão envergonhado e não sabia o que dizer ou como reagir. Então, ao se aproximarem do último andar, o policial disse: "Apesar de tudo o que aconteceu lá atrás, você sabe, eu sei, e Deus sabe, que foi você quem me agrediu. Mas estou deixando isso passar agora." E ele foi embora. Este homem aprendeu uma lição valiosa naquele dia, e essa experiência mudou a sua vida, afetando e restaurando a sua fé na capacidade de Deus de ajudar aqueles que nele creem. Já ouvi testemunhos de pessoas que foram libertadas de situações terríveis antes de elas piorarem,
E também ouvi falar de pessoas que se envolveram em situações ruins e sucumbiram a elas, mas Deus ainda apareceu para libertá-las. Qualquer que seja o estágio da situação ruim em que você esteja agora, saiba de uma coisa: você definitivamente sairá dela. Você precisa crer e confiar em Deus para isso. A Bíblia nos diz que tudo, o bom e o ruim, sempre resultará para o nosso bem. Por quê? Porque amamos a Deus e somos chamados segundo os seus propósitos. O que significa ser chamado de acordo com os propósitos de Deus? Significa que você está vivendo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Significa que você está comprometido em servir a Deus e viver em sua verdade. Portanto, não importa quão ruim seja a situação, se Deus está com você, Ele vai te tirar dela. Não deixe de crer, não pare de crer. Ore sobre isso e creia que aquele que prometeu o fará. Ele é um Pai fiel e nunca decepciona aqueles que confiam nele. O Salmo 25, versículo 3 diz: Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Os mares podem se enfurecer contra você. Os leões deste mundo podem rugir. Embora as montanhas de dívidas, lutas e crises familiares possam estar diante de você, não dê espaço ao medo e ao desespero. Em vez disso, confie em Deus e creia no que a palavra dele diz. Ninguém que espera nele será envergonhado. Sua vida não terminará em vergonha. Você pode ter passado por alguma vergonha e parece que é o fim, mas não é. Sua manhã está prestes a chegar, assim como José. Continue crendo naquela visão de futuro que Deus te mostrou. Em breve, a noite terminará e ela estará perdida para sempre no passado. Qualquer um pode ter uma opinião sobre você, mas independente da opinião das pessoas, com Deus ao seu lado, ninguém poderá te machucar se estiver contra você. Querido filho de Deus, você tem consciência de que Deus está ao seu favor e não contra você? Não caia na armadilha das mentiras do inimigo que lhe diz que Deus está zangado com o mundo e com você. Não caia na mentira de que por causa do que você fez ontem, Deus não quer nada com você. Isso é uma mentira. Deus não apenas ama você, Ele continua a entregar aquelas coisas que irão te influenciar a trilhar seu caminho em segurança. Isso é o que a Bíblia nos revela em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você ama a Deus? Você colocou sua fé em Jesus e tomou a decisão de caminhar em obediência às suas palavras? Se você já fez isso, então independentemente do que esteja acontecendo em sua vida agora, Deus está ao seu lado e Ele transformará tudo o que vier em seu caminho para o seu bem. Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 31. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos crentes têm muito medo e estão preocupados com a opinião das pessoas. Acreditamos que somos quem eles dizem que somos e por isso tentamos tudo o que pudermos para estar à altura das suas opiniões. Mas você precisa saber que qualquer pessoa pode ter uma opinião sobre você, seja boa ou ruim. Se as opiniões das pessoas sobre você são verdadeiras ou não, isso depende de você. Veja, o mundo não foi projetado para estar do seu lado. O que isso significa? Significa que você não pertence ao mundo e o mundo não gostará de você. As pessoas podem respeitá-lo e gostar de você pelas coisas que você representa. Contudo, o mundo funciona de tal maneira que quando você defende Deus, ele se opõe a você.
É por isso que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Deus não está em paz com os sistemas deste mundo. É por isso que Ele está fazendo tudo o que pode para salvar o maior número possível de pessoas. O diabo é o Deus do sistema deste mundo. Ele influencia coisas, políticas, tecnologia, governos e pessoas para pecar e destruir uns aos outros. A Bíblia testifica que todos nós fazíamos parte deste sistema, mas a salvação nos encontrou e nos resgatou quando colocamos nossa fé no Evangelho de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, Satanás, conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Portanto, no momento em que você se tornar filho de Deus, a nova vida influenciará suas escolhas e personalidade de tal forma que ela irá contra as sugestões deste mundo. Por causa disso, as pessoas terão opiniões diversas e muitos se oporão a você. Esta é a razão das perseguições que muitos crentes enfrentam diariamente em todo o mundo. Porém, é a prova de que você está no caminho certo. Além disso, há esperança para o crente, porque não importa o quanto o mundo se oponha a você, ele não poderá vencê-lo. Por quê? Porque Deus está do seu lado. Se você tem Deus ao seu lado, então você está do lado vencedor. Quero usar a história dos israelitas, o povo de Deus, como uma história modelo para inspirar a sua fé e confiança em Deus, independentemente da oposição ao seu redor. Gosto de falar deles porque são um exemplo perfeito de cristãos no mundo de hoje. Existem muitas semelhanças que podemos identificar na jornada deles do Egito à Terra Prometida. Para eles, o Egito era um lugar de escravidão onde ficaram presos por centenas de anos até que Moisés os libertou. Sair do Egito é como se você e eu fôssemos resgatados de uma vida de pecado por Jesus. Cada passo em direção à Terra Prometida é semelhante a cada passo diário que o crente dá na nossa jornada de fé e relacionamento com Deus. Como Moisés estava constantemente com eles, ensinando, instruindo e operando o poder de Deus em suas vidas, temos Jesus, o Espírito Santo e líderes espirituais, a quem Deus está usando à medida que progredimos constantemente na fé. Mas ao observar a experiência dos israelitas em sua jornada, você notará como diferentes nações tinham opiniões diferentes sobre eles. Cada país que os atacou o fez por uma opinião: medo, inveja, ódio e assim por diante. Eles vão desde o rei moabita Balaque, que contratou um profeta para amaldiçoar os israelitas e juntou forças com os medianitas para seduzi-los, até os gibeonitas, que vieram jurar lealdade, tudo porque tinham medo deles. Todas as nações que se levantaram contra os israelitas caíram diante deles. Isso não aconteceu porque eles eram uma nação poderosa em si mesmos, mas porque Deus estava com eles travando suas batalhas e confirmando sua promessa a Abraão, escrita em Gênesis capítulo 22, versículo 17. Certamente te abençoarei e farei com que os teus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias à beira-mar. Seus descendentes tomarão posse das cidades de seus inimigos. Os filhos de Israel não voltaram atrás porque todas as nações estavam contra eles. Na verdade, certa vez mesmo quando pediram a uma das nações que lhes permitisse passar pela terra, e essa nação respondeu com guerra, os israelitas ainda assim não recuaram. Eles estavam em uma jornada para o destino prometido e Deus estava com eles. Quem quer que se levantasse para se opor a eles estava se levantando para se opor a Deus. Isso é o que a Bíblia quer dizer na frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? A coisa mais importante que você deve considerar são estas questões. Eu estou do lado de Deus? Já coloquei minha fé em Jesus? Se a sua resposta for sim para essas perguntas, então aqui está uma garantia que você deve levar consigo. Ninguém pode se opor porque Deus está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que a oposição não surgirá? Não, ela virá.
Amigos se voltarão contra você. Sua família pode se voltar contra você. A sociedade, a mídia e a sua comunidade podem desafiar e zombar de sua fé. Você pode estar recebendo ameaças de morte porque não aprovou estilos de vida e maldade que corrompem os outros. Mas você não precisa ter medo. Deus está do seu lado. Ele irá preservar você. Ele se mostrará em seu nome. Seu caso pode não ser tão extremo. Ele pode envolver você lidar com a inveja em seu escritório, escola ou comunidade, seja ela qual for. Ninguém pode se opor e prevalecer enquanto Deus estiver com você. Isaías capítulo 8, versículo 10. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Me lembro de como uma amiga íntima da minha irmã mais nova, do ensino médio, entrou sorrateiramente na sala dos professores e tentou manipular os resultados do semestre para que minha irmã perdesse a nota enquanto subia nos registros da turma. Graças a Deus ela foi pega e punida por isso. Ela alegou ser amiga da minha irmã, mas descobrimos mais tarde que ela não gostava dela por causa do favor que ela parecia desfrutar em toda a escola. Minha irmã ocupava muitos cargos na escola na época e a maioria era acreditada à sua inteligência, à participação nos programas escolares e ao fato de ser um exemplo para seus colegas estudantes por meio de um forte caráter espiritual e moral. Aquela jovem a invejava e queria que ela fracassasse. Foi uma oposição e, porque minha irmã tinha Deus, ele lutou onde ela não podia lutar por si mesma. Existem pessoas assim em escritórios, organizações, escolas e até mesmo em bairros. Elas vão usar você, elas vão acusar você de estar muito envolvido, muito ativo, muito legal, muito honesto, muito gentil e muito abençoado. Veja, tudo isso são marcas da graça de Deus em você. Ao ter o Espírito de Deus, você será produtivo, útil, gentil e honesto. Você defenderá a verdade com intrepidez. Você não aceitará nada além do que Deus planejou e do que está de acordo com a sua palavra. O que você deve fazer quando a oposição aumenta? Jesus respondeu em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A oposição surgirá, mas não desista. Não tenha medo. Não entre em pânico. Em vez disso, confie em Deus. Celebre a sua posição em Cristo, pois é uma posição de vitória. A Bíblia diz que você deve considerar como motivo de grande alegria quando surgirem os desafios, pois Deus usará isso para criar um testemunho maior para você. O Pai vive em você. Ele é maior do que aquela ameaça no seu escritório ou em casa. Ele é maior do que qualquer oposição que você enfrentará. Não tema. Não entre em pânico. Leve a oposição diante de Deus em oração. Peça ao Senhor para assumir o controle. Responda às suas opiniões negativas com amor e alegria. Quando a vida pressionar você, deixe o amor fluir. Deixe a fé fluir. Deixe a força fluir. E deixe Deus fluir. Em todas as coisas, querido filho de Deus, você é mais que vencedor. Caminhe em sua vitória, meu amigo e minha amiga. Deus está do seu lado. Você não vai perder essa luta. Você sabia que toda vez que dorme à noite, você terá de 1 a 2 horas de sonhos? Depois de 5 minutos, metade do que você sonhou foi esquecido. Os pesquisadores demonstraram que sonhar é benéfico para a saúde e o bem-estar, até auxilia na redução do estresse. Os sonhos também podem te ajudar a reenergizar sua mente e corpo. Esse certamente foi o caso de José. Os sonhos de José, de acordo com Gênesis 37, recarregaram seu intelecto e rejuvenesceram seu corpo. Em vez de esquecer seus sonhos, ele os perseguiu e acreditou neles. Você já teve um sonho? Talvez já, mas em vez de persegui-lo, você se esqueceu dele e o abandonou. Não desista hoje, eu te digo. Não desista do seu sonho. Cada geração de cristãos foi cativada pela narrativa de José, pois ela é uma representação dramática de questões com as quais todos podemos nos identificar. Ele é vendido como escravo e levado para um lugar estranho quando tinha apenas 17 anos. Ele começa a se sair bem de repente,
Então, ele se desentendeu com seu empregador depois que a esposa de seu chefe o acusou falsamente de tentativa de estupro. Ele foi condenado a anos de prisão. Ele teve que conviver com sonhos que foram despertados e depois destruídos novamente. É difícil ver José nutrindo seus objetivos ao longo de 13 anos de luta e tristeza crescentes. Até que, aparentemente do nada, ele ascende ao poder no Egito, forçando seus irmãos a rastejarem até ele em busca de ajuda. É uma narrativa fantástica, cheia de paixão e engano, intrigas políticas e rivalidade entre irmãos, amor e ódio, ciúme, luxúria, ambição, coragem e covardia, julgamento e graça. De certa forma, José é o herói, mas a verdadeira estrela é Deus, à medida que testemunhamos o desenvolvimento do drama de Deus através das reviravoltas da jornada de José. Da perspectiva de José, ao que parecem ser reveses devastadores, são na verdade oportunidades para Deus promover seus objetivos. Como resultado, somos encorajados a explorar e interpretar os nossos próprios sonhos à luz destas revelações. Somos encorajados a não desistir de nossos sonhos, apesar de qualquer coisa, assim como José fez. Será que Deus está realizando suas intenções soberanas, mesmo nos emaranhados de nossa imaginação e nos relacionamentos íntimos que temos? Quando todos desistirem do seu sonho, inclusive você, Deus permanecerá fiel e fará com que ele se cumpra. Ele é incrível e te ama muito. Como reagimos quando as coisas não saem como planejamos? Quando parece que nossos sonhos não estão se tornando realidade, devemos continuar apegados a eles? Muitos cristãos embarcaram em uma enorme jornada de culpa. Deus, o Senhor não se importa comigo, sou melhor do que isso, não quero isso, não pretendo estar aqui, o Senhor não me ama. Não sabemos realmente se José teve isso, mas sabemos que ele não ficou lá e nós sabemos também que não deveríamos ficar nesse lugar de lamentação. Deus está tão preocupado conosco que não nos abandona onde estamos. Ele deseja que evoluamos para filhos maduros, capazes de compartilhar sua santidade. Ele quer que colhamos uma colheita de justiça. Ele responderá a cada uma de suas orações e realizará seus sonhos. Não desista. Ele se importa. Ele te ama. Você é dele. Enquanto estamos no meio de nossas histórias de vida, precisamos entender isso. Frequentemente queremos correr para a linha de chegada, mas Deus está mais preocupado com a jornada. Ele quer a nossa lealdade, mas nós queremos o propósito e o poder para nós mesmos. Ele está mais preocupado com o nosso caráter do que com a nossa posição, com o nosso coração e não com a nossa situação, e com o nosso relacionamento com Ele do que com qualquer outra coisa. A importância do nosso relacionamento com Deus não pode ser exagerada. Saiba que Deus está com você no caminho, do sonho à realização, não importa onde você esteja e não importa quem você seja. Por favor, não desista. Saiba que Ele é bom, mesmo nos dias ruins. Permitir que as circunstâncias definam o seu ponto de vista não é uma boa ideia, mesmo que você acredite que pode. Não perca a esperança porque Deus está do seu lado. Como Paulo nos encoraja em Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você já orou a Deus sobre os seus sonhos e planos? É importante lembrar que Deus tem a última palavra. Conte a Ele sobre suas intenções, explique por que elas são importantes para você e implore para que suas aspirações não entrem em conflito com a vontade dEle. Quantas vezes traçamos planos e metas apenas para revisá-los no meio do processo? Mas ao considerarmos a conclusão, frequentemente percebemos que foi somente pela misericórdia de Deus que fomos conduzidos de uma maneira diferente a um resultado mais frutífero. A mente de um homem pode traçar seu rumo, mas o Senhor, em sua bondade, dirige nossos pés. Muitos planos podem estar ocultos no coração de um homem, mas nosso Deus misericordioso nos conduz na direção certa, pois a sabedoria do Senhor dura para sempre. Veja o que diz Provérbios, capítulo 16, versículos 1 ao 3.
O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. É somente através da misericórdia e da graça que você tem vontade de tomar decisões, mente para considerar opções e coração para desenvolver planos. Porém, depois de ter feito tudo o que é capaz, é pelo favor de Deus que o Senhor formula a conclusão final, pois embora os sonhos e planos pertençam a você, a resposta da língua vem do Senhor. Este versículo enfatiza a importância de cada filho de Deus utilizar o livre-arbítrio para fazer escolhas inteligentes enquanto nos esforçamos para cumprir a vontade perfeita de Deus em nossas decisões. Ele concederá os seus desejos do seu coração, pois quando direcionamos o nosso coração ao Salvador Celestial, seu desejo perfeito se torna os planos perfeitos do nosso ser interior. Todo mundo tem objetivos e sonhos de vida, alguns dos quais podemos alcançar sozinhos e outros que requerem um pouco mais de ajuda. Tenho certeza que você sonha em conseguir aquele emprego, casar, fazer uma faculdade, comprar uma casa, viajar para o exterior e assim por diante. Não importa quão grande ou pequeno seja o seu sonho, nunca desista dele. Existem algumas coisas que desejamos e que somente Deus pode fornecer. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito e apelamos a Deus por ajuda, mas Ele não parece nos ouvir, ficamos desanimados. Achamos que Ele não está ao nosso lado ou não quer nos ajudar, mas esse não é o caso. Ele ouve você e está ciente dos desejos do seu coração. Quando você estiver pronto, e Ele sabe quando, Ele dará tudo o que você deseja. Veja o Salmo 37, versículos 4 ao 6. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Quando desejamos qualquer coisa na vida, isso tende a absorver nossos pensamentos. Começamos a pensar excessivamente nas coisas que mais desejamos e isso começa a consumir uma quantidade significativa do nosso tempo e energia. Converta seu pensamento obsessivo em uma oração. Entregue isso a Deus e confie nele para lidar com isso. Pare de se preocupar e de tentar realizar tudo sozinho. Em vez disso, busque a ajuda de Deus. Quando nossos sonhos demoram para se tornar realidade, ficamos com medo. O primeiro passo é transformar seu medo em confiança. Entregue a Deus seus sonhos em oração e confie que Ele te ajudará a reverter a situação, pois Ele é o Deus que pode mover montanhas e te ajudar a alcançar tudo o que o seu coração deseja. Jesus muitas vezes nos lembrou que nosso amoroso Deus é nosso Pai. Da mesma forma que temos pais terrenos, Deus é nosso Pai e nós somos sua responsabilidade. Nunca esqueça que você é filho de Deus. Ele adora e cuida de você. Um pai físico pode te abandonar, mas Deus jamais te abandonará. Seja o que for que você queira, seja o que for que você implore a Ele, Ele ouve você e dará exatamente o que você pediu e muito mais. Não desista se Ele não parecer estar respondendo. Tudo acontecerá de acordo com o plano dele. Deus sabe o que é melhor para você e ouve os desejos do seu coração. Quando chegar o momento certo, Ele concederá os seus pedidos. Paciência e fé no Senhor são essenciais. Observe enquanto Ele realiza todos os seus desejos. Vejamos o que diz Mateus capítulo 7, dos versículos 9 ao 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você é filho de Deus e deve confiar em seu Pai Celestial para dar coisas boas, assim como uma criança confia em seus pais para dar doces e outras coisas. Em vez de desistir de seus sonhos ou planos, fale primeiro com Deus e peça a Ele que te ajude a torná-los realidade. O Senhor Jesus nos encorajou a pedir a Deus as coisas que precisamos e continuar pedindo, pois quem pede, recebe.
Ele é um Pai maravilhoso e gracioso que prometeu suprir tudo o que necessitamos. Não dê ouvidos às mentiras do diabo, mas demonstre sua confiança nele e permaneça firme na palavra da verdade, pedindo a Deus o que você precisa e esperando que Ele forneça, porque assim Ele o fará. Contemple a grandeza da quietude, pois é neste santuário silencioso que a essência divina fala, ecoando a frase familiar, Eu sou Deus. Essa frase, retirada do livro sagrado de Salmos, capítulo 46, versículo 10, é mais do que um mero versículo. É um convite, um apelo gentil para descansar na presença divina, para silenciar o clamor das distrações mundanas e para ouvir. Considere os feitos poderosos do Senhor, como Ele dispensa justiça à terra, como Ele reprime a turbulência das guerras, como Ele quebra as armas do conflito e consome as carruagens em um fogo inextinguível. Sim, meu amigo e minha amiga, fique parado e nessa quietude deixe o conhecimento da sua divindade penetrar em sua alma. Deixe a glória de Deus ser exaltada acima de todas as nações e ressoar por toda a terra. Pois o Senhor dos exércitos caminha conosco, o Deus de Jacó, nossa fortaleza inabalável, está sempre presente. O Salmo 46, com a sua rica obra, nos assegura que em todas as circunstâncias, em todas as provações, o Senhor continua a ser o nosso refúgio, a nossa força e o nosso baluarte contra as tempestades da vida. A frase, o Senhor dos exércitos está conosco, ecoa não uma, mas duas vezes, reforçando sua presença inabalável em meio às nossas provações. O Salmo 46 é uma narrativa contada na terceira pessoa, uma narrativa que busca lembrar ao leitor da onipotência do Todo-Poderoso e seu envolvimento ativo em nossas lutas. E ainda assim, ao chegarmos ao 10º versículo, uma transformação fascinante se desenrola. A perspectiva da narrativa muda, passando de terceira pessoa para uma visão mais íntima de segunda pessoa. O versículo não fala mais sobre o Senhor, mas em uma reviravolta profunda é o próprio Senhor quem se dirige diretamente a nós, leitores e ouvintes. É neste momento de comunicação direta que nos encontramos face a face com o divino num encontro profundamente pessoal com Deus. Somos instados a abandonar os nossos fardos, a acalmar os nossos corações trêmulos e a permanecer firmes na nossa fé, seguros no conhecimento de que Deus está conosco ao nosso lado. Esta mensagem profunda é a nossa âncora, o nosso farol de esperança em tempos difíceis. Quer seja jovem ou velho, esta sabedoria intemporal soa verdadeira. Inspira, eleva, ressoa. Através dele, somos lembrados de que, independentemente das provações que enfrentamos, não estamos sozinhos. Então, meu amigo e minha amiga, vamos esperar confiantemente. Permaneçamos fortes em nossa fé e lembremos sempre, Deus está do nosso lado. No silêncio dos nossos corações, convidamos a presença do Senhor e ouvimos o seu sussurro divino no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Recordamos o conselho profético do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, alertando sobre os desafios que aumentariam as crônicas da igreja. À medida que os corações das pessoas se inclinam para o amor próprio e para os prazeres mundanos em detrimento do amor divino, elas nutrem uma natureza fria e implacável, adornada com um verniz de piedade, mas sem a sua verdadeira essência. Esta mensagem ecoa através dos tempos, alertando não apenas Timóteo, mas todos os discípulos de Cristo sobre os mestres enganosos com a intenção de desencaminhar os inocentes. Meu amigo e minha amiga, minha alma anseia por um vínculo com Deus que seja tão profundo quanto o oceano e tão ilimitado quanto o céu. Anseio por um encontro com Ele, tão intenso como o encontro de Moisés com a sarça ardente. Anseio enfrentar as adversidades da vida com firmeza e sem medo, com a coragem de Daniel na cova dos leões. Aspiro ser um servo humilde no reino divino de Deus, vivendo uma vida com propósito, ansiando por ouvir sua voz dizer: muito bem, meu servo fiel. No entanto, não tenho ilusões. O adversário não ficará parado enquanto me esforço para subir a escada da fé, enquanto procuro fortalecer as minhas orações. O diabo elaborará planos intrincados destinados a desanimar e distrair,
a plantar sementes de dúvidas e tentações destinadas a me desviar do plano divino de Deus para a minha vida. No entanto, posso garantir que não estou intimidado. Me recuso a viver com medo ou ansiedade, pois sou fortalecido pelo divino, que reside dentro de mim, infinitamente mais poderoso do que qualquer inimigo que ameace de fora. Mesmo enquanto Deus se prepara para me levar e o diabo se prepara para desafiar, permaneço firme e inabalável com a bandeira da vitória de Jesus erguida no alto. Me comprometo a me revestir com toda a armadura de Deus, permanecendo forte na fé para todo sempre. Lembre-se, não importa as provações ou tribulações que atrapalhem seu caminho, permaneça firme e fique com Deus. Abrace a força da sua fé e saiba, sem qualquer dúvida, que Deus ainda está ao seu lado. Ele é o seu refúgio, a sua força, a sua ajuda, sempre presente em tempos difíceis. Portanto, fique firme e permaneça forte na fé, pois o Senhor de toda a criação está com você sempre. Nos sussurros silenciosos de nossos corações, há um chamado que ressoa, ecoando as palavras: permaneça comigo. Ou talvez você tenha se encontrado em contemplação silenciosa implorando: o Senhor está aí, Deus. Ou talvez: me capacita, meu Pai. É notável como algumas palavras humildes podem encapsular um universo de sentimentos. Ao longo dos anos e da minha jornada pela vida e pela fé, cheguei a uma profunda compreensão. O anseio pela presença de Deus aumentou em meu coração, o desejo pela sua companhia se intensificou e o anseio pelo Todo-Poderoso permanecer firme ao meu lado se amplificou. O que está por trás desse desejo profundo, você pode se perguntar? A resposta é simples: é a maior necessidade de ter Jesus. Tentei traçar meu próprio curso sem sucesso. Encontrei a amarga verdade de que sem sua mão orientadora a vitória permanece ilusória, os avanços se transformam em miragens e a paz de espírito se torna um sonho distante. Portanto, minha alma anseia por Jesus Cristo, o único que fez um convite incondicional no Salmo 55, versículo 22, que diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confesso que em tempos difíceis meu coração repete frequentemente um mantra simples, uma oração sussurrada com fé: fique comigo, Jesus, fique comigo, Senhor. Em momentos de tentação, meu espírito implora suavemente: fortifica-me, Senhor, fortalece-me, Jesus. E se você encontrar ressonância nessas palavras, exorto você, meu amigo e minha amiga, a permanecer inflexível na palavra de Deus. Abrace a quietude, mas permaneça forte em sua fé. Lembre-se de que Deus permanece ao seu lado, um pilar firme de força e um farol de amor divino. Sua presença é um lembrete constante de que não importa as batalhas que você enfrenta, você nunca estará sozinho. Deus está com você em cada passo do caminho, oferecendo seu apoio e orientação inabalável. Nas profundezas dos desafios da vida, quando o peso do mundo está sobre seus ombros, há uma fonte de força e conforto esperando por você. É nesses momentos que você deve assumir esses fardos, essas coisas que pesam, e entregá-las ao abraço amoroso de Jesus, assim como o salmista declarou no Salmo 121, versículos 1 e 2. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Hoje, meu amigo e minha amiga, a sua ajuda também virá do Senhor. Ao enfrentar provações e tribulações, Davi clamou ao Senhor. Antes de procurar respostas de qualquer outra pessoa, antes de tirar conclusões precipitadas, ou questionar por que as coisas estavam acontecendo, ele recorreu ao nome que está acima de qualquer outro nome, o nome de Jesus. Assim como Davi, encorajo você a clamar ao Senhor por si mesmo. Invoque o leão da tribo de Judá, aquele que tem o poder de acalmar tempestades e trazer paz à sua alma. Em meio a este mundo caótico, é fundamental estar sóbrio e alerta, pois nosso adversário, o diabo, ronda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas não tenha medo, meu amigo e minha amiga, pois você não está sozinho nesta batalha. Fazemos parte de uma família global de cristãos verdadeiros e juntos podemos encontrar forças para superar qualquer obstáculo. Então imploro que você reserve um tempo para ficar quieto. Lembre-se, você não está sozinho. O Senhor é o seu auxílio, o seu refúgio e a sua força. Fique quieto e permaneça firme.
pois em Deus você encontrará a paz que excede todo entendimento. Que a sua fé e o seu espírito sejam inabaláveis e que a presença de Deus te guie em cada passo do caminho. Quando o peso do mundo parece estar nos pressionando, devemos nos lembrar da poderosa mensagem de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Assim como os cristãos hebreus enfrentaram perseguições e desafios, nós também devemos nos livrar dos fardos que nos prendem e correr com perseverança inabalável na corrida que nos é proposta. O Deus Todo-Poderoso, a presença eterna que transcende o tempo e o espaço, está aguardando o seu chamado. Ele é aquele que era, que é e que há de ser para sempre. Quando parecer difícil até mesmo abrir a Bíblia ou fazer uma oração, invoque a Jesus. Ele é aquele que comanda legiões de anjos e o detentor das chaves da vida e da morte. Não importa em que circunstância você se encontre hoje, seja qual for a provação ou tribulação que te cerca, Deus deseja que você o invoque. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, lemos essas palavras poderosas. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E no Salmo 50, versículo 15, encontramos esta promessa. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Portanto, quero te encorajar, meu amigo e minha amiga, a ancorar sua fé em Deus. Quando você medita em sua palavra, quando você abraça suas promessas, ele declara: confia em mim nos momentos de angústia e eu te resgatarei. Ele acena: permaneça em mim e eu te restaurarei. E ele convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, no meio de sua jornada, mude sua perspectiva. Deixe de lado o peso que te arrasta para baixo e, em vez disso, fixe os olhos no amor infalível e na força inabalável do Todo-Poderoso. Deus tem a solução perfeita para cada situação que você enfrenta. Ele possui a quantidade exata de força necessária para te levantar tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Hoje te aconselho a abraçar esta verdade e a deixar que ela transforme a sua perspectiva. Reflita nas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo elogia por seguir seus ensinamentos, modo de vida, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Ele reconhece as perseguições e os sofrimentos que Timóteo suportou, mas que finalmente triunfou. As palavras de Paulo são um lembrete de que permanecer firme requer não apenas fidelidade, mas também coragem para suportar dificuldades. Além disso, Paulo exorta Timóteo a continuar com o que aprendeu e a permanecer confiante. Timóteo se lembra das pessoas que ensinaram e transmitiram sabedoria à sua vida. Isso serve como um poderoso lembrete de que nós também não estamos sozinhos em nossa jornada. Fomos abençoados com a oportunidade de aprender com homens e mulheres de Deus que abriram o caminho antes de nós. Seguindo seus exemplos, podemos enfrentar as tempestades da vida com maior resiliência. O conceito de seguir não é uma mera observância passiva, mas uma busca ativa. Na verdade, a palavra seguir implica caminhar ao lado de alguém, conformando a nossa vida ao seu caráter e ações. Timóteo não apenas reconheceu o exemplo de Paulo, ele o imitou intimamente por muitos anos. Além disso, o crescimento e desenvolvimento de Timóteo foram influenciados por vários mestres que contribuíram para a sua vida. Portanto, meu amigo e minha amiga, lembre-se de que mesmo em meio às tempestades mais violentas da vida, Deus ainda está ao seu lado. Fixe os olhos nele, extraindo força da sua fidelidade e dos fiéis que nos precederam. Juntos, permaneçamos firmes, imitando o seu exemplo e seguindo seus passos. Ao fazer isso, descobriremos a resiliência, a esperança e a fé inabalável necessárias para enfrentar qualquer tempestade que surgir em nosso caminho. Confie nas promessas de Deus, pois Ele é fiel e nos ajudará.